Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bom? Aqui, Rosalvo falando. Sou casado com a Ana Flávia, nós juntos temos 3 filhos, Ruth com 12, Moisés com 9 e a nossa princesinha mais nova, Rebeca, que acaba de fazer 6 aninhos. Pela graça de Deus, nós pastoreamos a Igreja Congregacional em Santa Luzia do Cariri e eu estou aqui a convite do nosso estimado irmão Ellison, para estar falando um pouco acerca de como pastorear o coração da criança, Como sermos pais e pastores dos nossos filhos. Queridos, à guisa de introdução, eu preciso dizer aos irmãos que eu me sinto profundamente desafiado a falar nessa temática, Porque para nós tem sido uma aventura, Criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor tem sido de muito aprendizagem, de muita alegria, mas seguramente também de algumas dificuldades, tá certo? Quero dizer para os irmãos que eu não pretendo, obviamente, dar aqui uma receita, de 10 passos para criar os filhos de maneira perfeita, porque isso não existe, tá certo? Quero também aqui estar encorajando os amados que talvez estejam enfrentando alguma dificuldade na criação, dos seus filhos, a confiar inteiramente na graça de Deus, buscar conhecimento, crescer na presença do Senhor, serem alcançados cada vez mais pela graça de Deus e aí transmitirem esta graça ao coração dos seus filhos, tá certo? Então, na verdade, aqui é um estímulo para que nós recorramos à graça de Deus e à Sagrada Escritura, para que a partir das Escrituras e confiando inteiramente na graça, possamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, nos alegrando a cada vitória, mas também sendo resilientes e perseverantes todas as vezes que as coisas não saírem como nós gostaríamos que assim fosse, tá certo? Para tratar o tema, eu queria ler com os amados um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. É um texto deveras conhecido, que diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí o verso 5 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás como nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Queridos, diante do tema que nos é proposto, de pastorear o coração dos nossos filhos, e refletirmos de como nós sermos pastores, e pais, daqueles a quem Deus nos confiou como filhos. E olhando para esse texto, eu queria, pelo pouco tempo que tenho, obviamente, fazer uma abordagem mais direta, de como nós podemos fazer isso. Primeiro, nós precisamos lembrar o que diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, as saídas da vida. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, como nós nos relacionamos, como nós agimos, na verdade, está ligado ao nosso coração, certo? Então, os nossos erros, nossos acertos, os pecados, eles emanam de um coração que precisa de conversão, que precisa de arrependimento, que precisa de regeneração. Tendo feito isso, nós precisamos lembrar daquilo que Deus nos tem ensinado por meio da sua palavra e aplicar o nosso coração em servir ao Senhor e em educar os nossos filhos, tá? Quando nós olhamos no Antigo Testamento para a nação de Israel, e esse texto especificamente, está colocado no Pentateuco, nos 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo?
é onde Moisés está transmitindo à nação de Israel, que está em formação, aquilo que Deus os tem ensinado. Eles estão voltando do Êxodo, né? Estão no Êxodo, melhor dizendo, vindo do Egito. Vão ser introduzidos na terra prometida, na terra que mana leite e mel, tá certo? E aí Deus está garantindo que a geração presente transmita à geração futura quem Deus é, o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia e as suas leis, certo? E o que nós conseguimos contemplar no Antigo Testamento e mesmo no Novo também, é que sempre que uma geração ela consegue transmitir adequadamente Deus aos seus filhos, a geração que está se levantando, né, essa geração se levanta com temor de Deus, com graça, com amor por Deus e com conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Mas o contrário também é verdade. Quando a geração presente falha em transmitir Deus como legado para a geração futura, essa geração se levanta afastada de Deus, distanciada de Deus. E isso se aplica também aos nossos dias, certo? Então, perceba que o texto diz é isso. Ouve Israel, né, o povo de Deus. Né? Ouça, povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse é o principal mandamento, esse é o coração doutrinário do nosso texto. Não se esqueça que o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Certo? Então, perceba que o texto diz é isso. Ouve Israel, né, o povo de Deus. Né? Ouça, povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse é o principal mandamento, esse é o coração doutrinário do nosso texto. Não se esqueça que o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Então, isso tem que estar no coração dos pais e precisa ser transferido ao coração dos filhos. O versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, não é para amar só de coração, mas de todo o coração. Nada pode rivalizar, não é, no nosso coração com a presença e com a primazia do nosso Deus. Tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, primeiro, para que nós sejamos bem-sucedidos na arte, né, de educar os nossos filhos para a glória de Deus, eu entendo que, primeiramente, nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos ter um coração terno, um coração obediente a Deus. Esse é o primeiro passo. O entendimento e a instrução do nosso Deus é que nós falharemos em educar os nossos filhos, né, em pastorear os nossos filhos, se nós não, primeiramente, amar a Ele de todo o coração. Antes de instruir com palavras, nós temos que instruir com exemplos. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver que o Deus a quem nós pregamos e ensinamos é o Deus a quem nós amamos. E amamos de todo o coração e de todo o entendimento, tá? Então, primeiro, se eu puder dividir isso aqui em 2 passos, né, para ser mais didático. Então, o primeiro passo é exatamente amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. Tendo feito isso, o segundo passo é ensiná-los, né? Tendo dado o exemplo, agora nós temos que inculcar na cabeça deles, né, no coração deles, aquilo que Deus tem nos transmitido. Versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estará, primeiro, no teu coração. Depois disso, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O entendimento aqui é que nós faremos isso no dia a dia. Não vai ser um dia na semana, não vai ser o domingo, não vai ser a escola bíblica dominical, não vai ser o departamento infantil que vai ter a responsabilidade de transmitir Deus para os nossos filhos. Claro que a escola bíblica dominical, o departamento infantil vão contribuir e muito para a criação dos nossos filhos.
Mas o entendimento divino e o ensinamento divino é que nós, pais, teremos a responsabilidade de amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, de toda a alma. E aí nós transmitiremos, nós transportaremos do nosso coração para o coração dos nossos filhos, né? Esse amor por Deus e a doutrina santa, né? Os preceitos de Deus para os nossos filhos. Então é responsabilidade nossa em fazer isso, tá certo? E aí, como eu já disse, é um ato contínuo, desafiador, do dia a dia. Enquanto nós estamos vivendo, né? Enquanto estamos na mesa, numa refeição, nós estamos instruindo os nossos filhos. Antes de dormir, enquanto nós oramos com eles e quando nós conversamos acerca da aliança, da misericórdia de Deus, do que Ele tem feito, enquanto estamos na igreja, enquanto nós realizamos batismo, enquanto nós participamos da ceia do Senhor, nós pregamos para eles, nós ensinamos a eles acerca da misericórdia de Deus, da maneira como Deus tem nos tratado com tanta graça, com tanta bondade. Enquanto nós vamos ao mercado e nós compramos e somos honestos e fiéis no nosso negócio, enquanto nós vendemos, né, para aqueles que têm comércio, enquanto nós tratamos o nosso vizinho, tratamos a esposa, o esposo, enquanto vai para a escola, certo? Então, na verdade, é o entendimento de que nós pastoreamos nossos filhos no dia a dia, com o exemplo e conhecendo as Escrituras e assim também ensinando os nossos filhos acerca das Escrituras. E, queridos, caminhando para o fim desta reflexão, né, desse vídeo reflexivo, digamos assim, eu quero lhe dizer que nós não conseguiremos fazer isso na nossa força e nem no nosso intelecto, tá? Nós só conseguiremos ter êxito na tarefa de sermos pais e pastores dos nossos filhos se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que está escrito em Efésios capítulo 5, né? Paulo vai nos dizer para que nós não nos enchamos de vinho, né? Na verdade, ele escreve aos Efésios dizendo isso, mas se aplica a nós, né? Não enchei-vos de vinho, né? De bebida que traz dissensões, que traz contenda, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. E aí, sendo cheios do Espírito Santo, nós receberemos graça para desempenhar a maior função que nós temos, né? O maior papel que nós temos, que é, a priori, sermos os homens esposo e pai, a mulher esposa e mãe. E as demais atividades serão a consequência disso, né? Sermos um bom funcionário, um bom trabalhador, um bom patrão, um bom pastor, presbítero, diácono, médico, advogado, costureira, não é? Lavadeira, enfim, qualquer papel importante que nós desenvolvemos na sociedade, primeiro, não é? A base disso é sermos, como cristãos, dentro de uma cosmovisão cristã, é sermos cristãos em nosso lar, sendo esposo, pai, um bom pastor, presbítero, diácono, médico, advogado, costureira, não é? Lavadeira, enfim, qualquer papel importante que nós desenvolvemos na sociedade, primeiro, não é? A base disso é sermos, como cristãos, dentro de uma cosmovisão cristã, é sermos cristãos em nosso lar, sendo esposo, pai, esposa, mãe. E para isso nós precisamos, sem dúvida, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí que nós oremos por isso, né? Que nós leiamos as Escrituras, que nós estudemos acerca do tema, mas oremos ao Senhor que encha a nossa vida, o nosso coração, do seu bendito Espírito Santo, para que assim nós tenhamos uma vida genuinamente, né, onde Cristo seja glorificado em nossos relacionamentos, casamento, criação de filhos, lar, e aí isso vai sem dúvida transbordar para a igreja e para a sociedade, tá certo? Eu quero
enfatizar uma última coisa, que é simplesmente, queridos, a questão de, por mais que nós nos esforcemos, e é o nosso dever, amar ao Senhor de todo o coração, força e entendimento. Por mais que nós possamos, ajudados pelo Espírito Santo, transmitir, né, transferir isso do nosso coração para o coração dos nossos filhos, existe um caminho que eles vão trilhar que é entre eles e Deus, né? Existe uma área do coração dos nossos filhos que nós não conseguimos alcançar. E aí somente o Espírito Santo de Deus pode fazer, tá certo? E o nosso papel enquanto pais, sendo confrontado com a nossa incapacidade de tocar nessa área, não é? Essa total dependência de Deus é dobrar os nossos joelhos e orar para que os nossos filhos tenham uma experiência genuína, profunda com Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma experiência particular deles, aonde nós seguramente não podemos ir com eles. Podemos ir até uma parte do caminho, mas existe uma parte que é entre eles e Jesus Cristo. E nós precisamos dobrar o nosso joelho. Depois de ter feito todo o nosso papel, como nós citamos aqui, nós temos que orar para que Deus, né, para que a Trindade Santa realize essa obra no coração dos nossos filhos. Amém, meus amados? Eu quero encerrar esse vídeo desejando toda sorte de bênção sobre o seu lar, sobre a sua família. E eu quero sugerir algumas leituras, tá bom? Para que você possa, sim, caso você tenha ficado desejoso, se aprofundar um pouco mais nessa temática, tá certo? Este livro aqui, com o prefácio do pastor Paul David Tripp, tá certo? É um livro do William P. Smith e fala acerca do diálogo, do conversar com os nossos filhos, tá certo? Essa arte tão preciosa, tão necessária na educação dos filhos. Mais do que disciplinar e ordenar, nós precisamos explicar, conversar, né? Dizer para os nossos filhos por que as coisas são como são, tá certo? E criar uma ponte de diálogo, de relacionamento com os nossos filhos. Então tá aqui essa indicação, converse com seus filhos, é um ótimo livro, tá bom? Eu indico também esse aqui, sobretudo para quem tem filhas, né? É uma boa indicação, é um livro da Elizabeth George, e ela fala acerca de educando filhas segundo o coração de Deus, então é um livro muito útil, tá certo? Para você que tem filha, criança, mas sobretudo ali numa idade de adolescência, tá bom? Vai ser abençoador para a sua vida. E um último livro, né, tem até a temática que nós trabalhamos, que é do pastor Ted Tripp, que é Pastoreando o Coração da Criança. É um livro que vale muito a pena você ter na sua estante, não apenas ter na estante, mas utilizá-lo para adquirir conhecimento, ser abençoado e preparar, assim, as futuras gerações, tá bom? Espero que esse material singelo tenha, de alguma forma, abençoado o seu coração, tá certo? Quanto a mim, estarei aqui em oração para que você seja bem-sucedido nessa tarefa tão difícil, mas ao mesmo tempo tão gloriosa, tá certo? E aí, quando os portões celestiais, os portões dourados se abrirem e o nosso nome ser chamado, eu oro para que nós estejamos acompanhados, né? Dos filhos que o Senhor nos concedeu neste mundo, para que nós possamos ser um canal de bênçãos para a vida deles e conduzi-los até Jesus Cristo, o nosso Salvador. Grande abraço, Deus vos abençoe. Espero ter a ocasião de nos vermos em alguns momentos, né, desta vida. Se caso não for assim, nos veremos na eternidade. Em o nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz.